volta às aulas presenciais para mais algumas turmas nas escolas municipais de Cuiabá. As orientações para reduzir os riscos de alagamentos, como os que atingiram a região metropolitana no fim de semana. E o racionamento de água em Tangará da Serra fica mais rigoroso. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Hoje foi dia de volta às aulas presenciais para mais algumas turmas de alunos das escolas municipais de Cuiabá. A partir de hoje, os alunos do 6º ao 8º ano vão se juntar aos colegas do 5º e 9º e terão que vir à escola agora todos os dias. Os estudantes da educação de jovens e adultos também voltam às atividades totalmente presenciais hoje na capital. A retomada 100% presencial começou na semana passada, no dia 8 de novembro, e segue sendo feita por etapas nas 167 unidades de ensino de Cuiabá, entre creches, centros de educação infantil e escolas. Já na semana que vem também voltam as turmas do berçário, maternal, jardins 1 e 2 e também alunos do 1º ao 4º ano. As medidas de biossegurança, como o uso de máscara, por exemplo, continuam valendo com o retorno dos estudantes. Os pais e os responsáveis que não se sentirem seguros neste momento de encaminhar seus filhos para as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá deverão procurar a secretaria das unidades escolares onde seus filhos estão matriculados e realizarem uma justificativa, que será analisada pela equipe gestora. A partir de agora, quem tem mais de 18 anos pode receber a dose de reforço da vacina contra a Covid. O anúncio foi feito em Brasília pelo ministro da Saúde. A Danila Bernardes explica para a gente como é que vai funcionar essa nova etapa da campanha. O que era apenas para idosos e profissionais da saúde, agora se estende para toda a população, inclusive aquelas pessoas que não fazem parte de grupos prioritários. A terceira dose da vacina contra a Covid já pode ser distribuída para quem tomou a segunda dose há pelo menos 5 meses. Essa foi uma outra novidade apresentada pelo Ministério da Saúde. O intervalo para a terceira dose diminuiu em 1 mês. Até quem tomou a vacina da Janssen, que o fabricante recomendava dose única, também deve receber o reforço. E essas vacinas podem ser diferentes. É preferencial, né, como já havíamos informado antes, que essa dose adicional, dose de reforço, seja com a vacina diferente, né? É o que nós chamamos de vacinação heteróloga. E essa decisão ela é apoiada na ciência. Nós temos dados que embasam isso. Temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. Em todo o país, mais de 12 milhões de pessoas devem tomar o reforço. O anúncio foi para a terceira dose, mas a quantidade de pessoas que recebeu a segunda ainda preocupa o Ministério. Por isso, foi lançada uma mega campanha de vacinação focada em conscientizar aqueles que ainda não foram receber a segunda dose. De 20 a 26 de novembro, os postos de saúde podem ter horários de funcionamento ampliados. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso informou que ainda não recebeu a nota técnica do Ministério da Saúde que oficializa a vacinação deste público com a dose de reforço. E agora a gente vai conferir os dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 226 novos casos de Covid foram confirmados em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o estado registrou mais de 550 mil casos da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 6 óbitos por Covid. Desde o começo da pandemia, já são 13.973 mortes pela doença. Do total de contaminados, mais de 534.800 pessoas estão curadas.
Agora, os dados da vacinação. Até ontem, mais de 2.489.000 pessoas tinham tomado a primeira dose da vacina contra a Covid. Praticamente 70% do total da população com pelo menos uma dose do imunizante. Mais de 1.842.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. Isso representa 51,64% da população, pessoas que estão com esquema de imunização completo. 115.865 pessoas tomaram a dose de reforço aqui no estado. A seguir, a preocupação entre os criadores de gado. A suspensão da compra de carne bovina brasileira pela China passa de 2 meses. Dura mais de 2 meses o embargo da China à carne bovina do Brasil. Só no mês de outubro, a exportação de carne caiu 43%. Mato Grosso tem o maior rebanho do país e os pecuaristas daqui estão preocupados. O feriadão prolongado foi difícil para a Laura, que aguardou pela chegada da água, mas até agora a torneira continua assim, vazia. Eu só fui saber ontem que não estava enchendo a minha caixa. Porque se eu soubesse, eu não tinha lavado roupa, tinha economizado mais. Para tentar aliviar o problema, comprou 2 garrafões de água mineral, já que falta água para lavar louça e até para cozinhar e beber. Comprei essa água aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer mais, porque eu não tenho caixa no chão. Neste outro bairro, a situação é parecida. A caixa d'água que fica na parte superior da casa da Dona Maria já está quase vazia. E o pouco que chega só consegue reservar nos baldes. Essas que eu reservei, eu lavo louça, eu limpo casa, eu limpo fogão, faço essas coisas básicas, mas para tomar banho e para fazer comida é o restantezinho que tem na caixa, que já deve estar acabando, eu tenho certeza que está acabando. A situação nos reservatórios aqui em Tangará da Serra está tão complicada que neste local onde eu estou, quando está cheio, a água deveria passar 3 metros acima da minha cabeça, já que o nível aqui é de 4,5 metros. Mas agora está assim, em 35 centímetros. E para amenizar a situação da crise hídrica, o SAMAI anunciou mudanças no abastecimento da cidade. Volume de represamento nós não temos, não tem mais reserva, todas as reservas foram utilizadas, então a situação chegou no limite máximo. Quem recebe água segunda, quarta e sexta, vai passar a receber água na segunda e na sexta. Quem recebe água terça, quinta e sábado, vai receber água na terça e no sábado. Outra medida que deve ser adotada é o envio de água do rio Sepotuba para a estação de tratamento, por meio de caminhões-pipa. E para custear o processo, a Defesa Civil Nacional liberou para o município R$ 432 mil. O transporte dessa água é para amenizar a situação. Para a população ter consciência, em média de 30 caminhões puxando água todos os dias, vai suprir mais ou menos 10% do que a gente necessita. Bem, gente, você viu aí que, na verdade, a reportagem que foi exibida é sobre o racionamento de água em Tangará da Serra, que a partir de hoje ficou mais rigoroso para a população. Durante o feriado prolongado, o movimento nas rodovias federais em Mato Grosso aumentou mais de 30%. Só que o número de acidentes foi menor em relação ao mesmo período do ano passado. Durante o feriado nas rodovias federais, 16 acidentes foram registrados. 3 pessoas morreram. O fluxo de veículos foi 35% maior do que em dias comuns, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Dados da PRF mostram ainda que, em relação aos acidentes nas estradas, houve redução de 50% com relação aos números do mesmo período do ano passado. Já nas rodovias estaduais, 10 motoristas se envolveram em acidentes. Apenas uma pessoa ficou ferida em um acidente na MT-251, estrada que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. De acordo com o Batalhão de Trânsito, foram 530 veículos abordados de sexta-feira até ontem. 11 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Desses, 4 foram presos. As principais infrações aí é a direção perigosa, que é através do excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e
a condução do veículo após ingestão de bebida alcoólica. Essas 3 são as principais causas de acidente nas nossas rodovias da Baixada Cuiabana. A seguir, as orientações da Defesa Civil para diminuir os riscos dos alagamentos. A meteorologia prevê mais chuva para Mato Grosso. O volume de água do fim de semana assustou moradores de diversas regiões que ficaram alagadas na região metropolitana. A Defesa Civil alerta para os cuidados que a gente deve tomar em casos de temporais. Depois do susto da chuva em Várzea Grande, veio a hora de contabilizar o prejuízo. Foram mais de 100 milímetros em um curto espaço de tempo. Nós temos um problema, né, da ocupação desordenada aí desses locais. Outro problema que nós temos também é em relação aos bueiros, né? A população acaba aí, de certa forma, jogando lixo e isso causa aí problemas. Depois da chuva, a Defesa Civil do Estado e da cidade se uniram para levantar o número de famílias atingidas e que precisam de ajuda. Estamos buscando soluções nesse momento para amparar aquelas famílias que foram mais afetadas. A chuva que alaga também pode vir com raios ou falta de energia. Para entender como o consumidor pode pedir ressarcimento, conversamos com o advogado Giovanni de Albuquerque. Nesses casos de descarga elétrica, alimentos que se perdem na geladeira, medicamentos, né? Porque às vezes precisa ter ali uma refrigeração, todo um cuidado. É necessário que o consumidor comprove. Para que se entre, por exemplo, para que se acione o PROCON ou até a esfera judicial, é necessário que o consumidor traga uma comprovação. No caso de veículos, a orientação é analisar se o contrato do seguro abrange esse tipo de sinistro. Para os próximos dias, a previsão ainda é de chuva para praticamente todo o estado. Retirar os aparelhos eletroeletrônicos da tomada, se possível, desligar a chave geral da residência para evitar choques elétricos, tentar fechar as portas e todas as frestas da sua casa para evitar que essa água entre ou que ela entre de uma menor intensidade, de forma mais lenta. Separe aqueles objetos que julgue importantes e documentos, coloque em local elevado. A Defesa Civil orienta ainda que as pessoas que tiverem as casas invadidas pela água, que liguem para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Agora sim, a gente vai ver a reportagem sobre o embargo da China à carne bovina do Brasil, embargo que já dura mais de 2 meses. Confira a reportagem. Com as negociações entre frigoríficos brasileiros e a China paradas há 2 meses, o Fábio está preocupado com a venda das 3.000 cabeças de boi em confinamento na propriedade dele. A gente está fazendo uma conta meia básica aí de que esses animais vão deixar R$1.000 de prejuízo por animal aqui pelos 100, 120 dias que eles ficam no confinamento. A preocupação do pecuarista é porque desde que as exportações de carne bovina para a China foram suspensas em 4 de setembro, após os 2 casos atípicos de mal da vaca louca, o governo chinês não voltou a comprar a carne brasileira. E isso tem dificultado o produtor a tomar algumas decisões. Nós estamos vendendo para o mesmo público que a gente vendia, para os grandes frigoríficos, né? Exportadores que não estão exportando para a China, mas estão exportando para outros países. Estamos vendendo os animais de pouco a pouco para que a gente não aumente esse prejuízo. Segundo o Instituto Mato Grossense da Carne, a pecuária do estado está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia útil, com o embargo chinês à carne bovina brasileira. Em todo o país, o prejuízo passa de 10 milhões de dólares por dia. Nesse ano, mais de 56% do que nós exportamos de carne foi para a China. E desde que houve essa suspensão, houve um impacto significativo nos preços, ao produtor. A arroba, por exemplo, estava em torno de 315, caiu para R$270 a arroba, uma queda de 14%. O Ministério da Agricultura disse que já forneceu todas as informações solicitadas pelos técnicos chineses para tentar retomar as vendas e autorizou a estocagem temporária de produções anteriores à suspensão das vendas para a China. As negociações estão caminhando, né? São uma série de documentos, tem aí a dificuldade da língua, do idioma, do fuso horário, mas enfim, estão caminhando. E a OIE
que é o órgão máximo, né, de epizootismo mundial, já nos liberou. Então agora é aguardar esse momento e eu espero que a gente tenha uma resposta positiva em breve. Para o diretor de operações do IMAC, se o cenário de embargo persistir, o preço da carne aqui no Brasil pode diminuir nas próximas semanas. Essa carne ela vai para algum lugar, para outros mercados importadores, ou principalmente, né, o que provavelmente vai acontecer, ela vai ser destinada ao mercado doméstico. Tá? Então aí você consegue observar de forma muito mais clara, né, essa redução do preço da carne bovina no varejo. O MT2 termina aqui e hoje o Jornal Nacional também começa mais cedo, às 15:45. Outras notícias do nosso estado no G1 MT e amanhã no Bom Dia Mato Grosso a partir das 6 horas. Uma ótima noite para você e até amanhã.